Salve cartoleiros e cartoleiras, muito bem-vindos ao segundo vídeo de tutorial do Scala 10. Nós estamos aqui na nossa página de atletas, nós vamos acessar o menu de estatísticas e vamos falar hoje sobre ranking de clubes. Quando acessamos essa página, ela vai trazer todas as suas preferências salvas da última vez que você acessou o Scala 10, o que vai tornar mais fácil você iniciar uma nova análise após cada rodada. No meu perfil, eu já tenho salvos essas três análises, que para mim são muito relevantes durante o processo de cruzamento de scout. Então eu tenho aqui na esquerda um ranking de finalização defendida nos últimos 5 jogos, independente do mando, um ranking de gols e um ranking de roubada de bola. Se você quiser criar uma nova análise, basta você vir aqui em Nova Coluna, nós vamos selecionar um scout, como por exemplo, assistências. Eu não quero considerar os jogos em função do mando, então vou selecionar aqui mais uma vez ambos. E eu quero analisar os últimos 5 jogos. Pronto. Agora nós enxergamos aqui um ranking de assistências dos últimos 5 jogos seguidos no Brasileirão. Nós temos aqui liderando o Atlético Paranaense, o São Paulo e o Santos. O Atlético Paranaense e o São Paulo com 6 assistências, seguidos aqui do Santos com 7. O Santos não está na frente desses dois porque o ranking é ordenado através da média de assistências por jogo. Como nós tivemos um jogo adiado entre Atlético Paranaense e São Paulo, exatamente os dois ficam aqui com uma média de 1,5 assistências por jogo, seguido do Santos com 1,4. Se a gente observar, a maioria dos outros times não consegue passar de uma assistência por jogo, em média nos últimos 5 jogos. Vamos voltar aqui para os rankings que já estavam salvos no meu perfil. Finalização defendida é uma análise que eu gosto de usar bastante para entender quem são os atletas de cada time que conseguem chutar mais vezes dentro do gol, o que aumenta a chance dele conseguir efetivamente marcar, ao invés de simplesmente parar no goleiro adversário. Palmeiras e Fluminense lideram esse ranking, mas infelizmente nós não vamos ter esse jogo válido para a próxima rodada. De toda forma, vamos entender aqui como fazer a leitura dessas informações. Vamos começar pelo Palmeiras. Se nós clicarmos na setinha, na linha do time do Palmeiras, nós vamos enxergar quem são os atletas que ajudam a compor esse ranking que deixou o Palmeiras como o líder de finalizações defendidas nos últimos 5 jogos. Começando pela esquerda, nós temos a posição e o nome do atleta, o número de finalizações defendidas, quantos por cento as finalizações defendidas desse atleta refletem do total do time nos últimos 5 jogos, a média de finalizações por jogo e quantos jogos esse atleta participou dos últimos 5. Quando olhamos o Fluminense, temos um ponto já a ser destacado. Muitas pessoas ficam sempre na dúvida ali de quem escalar, escala o Iony Gonçalves, o João Pedro ou o Pedro. E se a gente observar, nos últimos 5 jogos, o Iony Gonçalves é o atleta que mais tem acertado no gol. Ele não conseguiu marcar diante do CSA e ainda assim ele conseguiu uma pontuação bastante relevante. Olhando agora o Atlético Mineiro, que é o 4º do ranking, nós temos alguns atletas que se destacam bastante, como por exemplo o atacante Xará e os meias Casares e Vinícius. Juntos eles respondem por quase 60% das finalizações do time. E se nós observarmos, eles têm mantido a titularidade nos últimos 5 jogos. Apenas o Casares não jogou em um desses jogos. E por que é importante a gente ter em mente esses números quando a gente vai escalar para a próxima rodada? Pontos importantes, por exemplo, dentro de finalização defendida. Já sabemos quem são os jogadores do Atlético Mineiro que mais finalizam dentro do gol. Vamos agora olhar uma outra seção, que é a de jogos, onde você tem aqui as principais estatísticas de cada jogo e, clicando no cartão, nós podemos comparar os times que estão prováveis para a próxima rodada. Nós temos aqui o atacante Xará e os meias Casares e Vinícius, tidos como prováveis a princípio pela Globo.com, o que já é um ótimo sinal para quem pretende escalar algum desses atletas pensando nas finalizações e pensando, obviamente, no gol. Do outro lado, nós temos um goleiro que tem um comportamento fantástico atuando fora de casa.
Com grandes defesas difíceis, o Douglas tem mantido uma das maiores médias entre os goleiros visitantes do campeonato. Então nós podemos tirar duas conclusões dessa análise. Uma, o Atlético Mineiro vai com as suas principais peças entre os jogadores que conseguem finalizar dentro do gol. E do outro lado nós temos um goleiro que vai ser bastante exigido. Se o Atlético Mineiro ganhar por um placar magro, vamos dizer 1 ou 2-0, ainda existe chance do Douglas Friedrich ir bem nessa rodada. Se o cenário fosse diferente e nós entendêssemos que talvez o Atlético poupasse o time, se nós não tivéssemos disponíveis ali o Xará, o Casares ou o Vinícius, obviamente esse potencial diminuiria para o lado do Douglas. E aí a gente teria outros jogadores que teriam que trabalhar mais a bola ali para tentar chegar no gol. Então, para você que já assina o Escala 10, vamos entrar lá no ranking de clubes, dar uma estudada, vamos conhecer os jogadores que estão mais ajudando os seus times, escolher os scouts certos para ajudar na hora da gente fazer a nossa escalação. Espero que vocês estejam gostando, então vai lá, se inscreve no nosso canal, dá aquele like e um grande abraço, até o próximo vídeo.